Quem vai trazer a mensagem para nós vai ser o nosso irmão Elias. Querido, eu gostaria que você estendesse sua mão para cá e ore por esse menino. Ore por ele. Chama a partir da sua fé as palavras que estão escondidas nesse coração. Porque eu creio naquilo que ele carrega. Eu creio naquilo que o Senhor tem escondido, o tesouro que ele tem no coração desse menino. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui pelo Elias, Pai. Pedimos a Ti, Senhor amado, que como uma prensa, Pai amado, você venha, Senhor amado, pressioná-lo até sair as suas palavras, assim como o óleo, Pai amado, assim como é extraído o óleo, Espírito Santo, na sua prensa, pressionando a semente, para que saia, Pai amado, o mais puro óleo. Deus, pressione o nosso irmão, pressione o coração dele, extraia dele todo o óleo, para que a igreja possa ouvir as tuas palavras, e que essa palavra venha em nosso coração, não como uma palavra de domingo, mas sim como uma palavra que venha cortar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que cada palavra que ele disser aqui, que saia do trono do Senhor, e que ele seja apenas um instrumento, Pai amado, um insignificante instrumento, porque mais poderoso do que qualquer habilidade que nós temos é a Tua palavra. Nós não nos apegamos a dons, aquilo que temos como dom, nós nos apegamos àquilo que você vai falar. A Tua palavra e a Tua presença é muito melhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que o Joe falou é exatamente o que eu tenho vivido nos últimos dias. Tem umas 3 semanas que o Senhor falou isso comigo. Me propus, nós estamos indo para o Metanoia, né? Essa semana, final de semana que vem. E sob a orientação da pastora, ela pediu para que eu preparasse um estudo sobre a igreja de Antioquia. Porque há vários anos atrás, irmãos, o Senhor tem falado já conosco sobre a identidade da nossa comunidade, não só daqui de Cuiabá, mas de Cacoal. Uma identidade como uma igreja de Antioquia. O Senhor tem nos chamado de Antioquia. E o Metanoia vai ter esse tema, né? Fator Antioquia. E aí eu comecei a estudar sobre essa igreja, sobre o que a Bíblia falava acerca da igreja de Antioquia. E eu fui muito confrontado pelo Senhor. Bom, quem é mais próximo de mim, né? Algumas pessoas até abriu o coração do quanto eu estava triste nesses últimos dias. E eu confesso que por um momento eu fiquei até desanimado. Bateu um desânimo mesmo, assim, de ouvir palavras duras mesmo do Senhor, porque enquanto eu estudava, eu sentia que o Senhor falava isso acerca de quem nós somos, e eu me incluindo nisso, né? E eu percebia o quão longe eu estou dessa palavra, entendeu? Isso me causou um certo desespero. E por isso eu queria, antes de nós adentrarmos no tema de Antioquia, eu queria abrir em Jeremias 1. Nós fomos ministrados mais de uma vez nesse ano sobre Jeremias 1. E tem umas 2 semanas atrás o AP, ele ministrou também sobre Jeremias 1, lá em Cacoal. E ele falou algo que foi exatamente o que estava acontecendo comigo enquanto eu ouvia essas palavras sobre a igreja de Antioquia. Diz assim, Jeremias 1, capítulo 1, verso 1.
As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias. A partir do verso 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei o que falar, pois ainda sou muito criança. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito criança. A todos os que eu enviar, você irá e dirá o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você, para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reino, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, viu muito bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O AP, ele falou, sem repetir a mensagem dele, né? Tá disponível no YouTube para quem precisar revisar. Ele falou sobre como nós, muitas vezes, quando ouvimos a voz do Senhor acerca de quem nós somos, nós respondemos a isso da perspectiva terrena. E não da perspectiva que o Senhor vê, da perspectiva eterna. Ele nos vê, não da maneira como nós nos enxergamos, mas de uma perspectiva eterna. E ele falou isso na primeira vez que ele ministrou sobre Jeremias. Agora, na última vez, no último domingo, uns 2 domingos atrás, quando ele falou sobre Jeremias, ele focou nessa questão da amendoeira. Porque Jeremias, primeiro ouve uma palavra acerca de quem ele era. O Senhor primeiramente vai a Jeremias e a nação está um caos, está tudo se acabando, está tudo sendo destruído. E o Senhor fala sobre ele. E aí depois que o Senhor fala sobre ele, diz assim, e disse mais o Senhor a mim, e disse o Senhor a mim, o que você vê? O que dá a entender que o Senhor ainda está continuando o assunto do texto anterior. Então o Senhor primeiro diz quem ele é, e depois ele diz sobre a amendoeira. A amendoeira, na mensagem o AP aprofunda mais sobre isso, mas diz respeito ao aquilo que Jeremias significava naquele tempo, a obra de Jeremias especificamente falando. Por que eu estou falando disso? Porque antes de nós falarmos sobre Antioquia, que foi algo que o Senhor disse especificamente sobre nós nesse tempo, nós precisamos ter uma consciência muito firmada em quem nós somos no Senhor. Na maneira como Ele nos vê, na nossa identidade, naquilo que... de onde de fato nós fomos gerados. Porque só depois que nós cremos nisso, é possível que o Senhor fale conosco acerca da amendoeira. Nesse caso, para nós, a amendoeira seria as palavras acerca do que é a igreja de Antioquia. Porque a palavra de Antioquia diz respeito a algo que o Senhor disse específico para nós como igreja, como comunidade. Mas existem palavras nas Escrituras que dizem respeito à igreja como um todo, o que a igreja é. Então, antes que nós avancemos para tentar compreender aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, aquilo que Deus disse para nós sobre sobre a nossa movimentação, nós precisamos ter uma consciência muito clara de quem nós somos na eternidade. Porque senão será a mesma reação que eu tive, uma reação de frustração, de tristeza, e a reação que Jeremias teve, de dizer, eu sou muito criança. Porque o Senhor só fala sobre a amendoeira quando Jeremias crê naquilo que o Senhor disse primeiramente sobre ele. Então, só faz sentido o Senhor falar conosco. E dentro desse contexto que eu quero que vocês ouçam tudo que eu vou falar sobre Antioquia, se nós tivermos consciência de quem nós somos, como igreja, irmãos, filhos amados do Senhor. Então, dito isso, vamos abrir em Atos 11. Irmãos, por que a igreja de Antioquia foi tão importante na história do Evangelho?
A igreja de Antioquia, ela foi uma base missionária. Ela foi um centro de envio para as nações. A igreja de Antioquia era o lugar, era o ponto de partida que Paulo, era a comunidade que Paulo congregava e é o lugar onde ele saiu para as suas viagens missionárias. Foi o lugar onde ele foi separado para apóstolo e para ser enviado de fato a missão específica, né, de viajar as nações pregando o evangelho. E era o lugar para onde ele sempre voltava. As viagens missionárias de Paulo começavam em Antioquia e terminavam em Antioquia. Antioquia era uma base de envio para as nações. E Antioquia não só foi uma simples base de envio, mas Antioquia foi a maior base de envio durante muitos e muitos séculos. A igreja, se for contar aquilo que a igreja de Antioquia como fruto teve, porque a igreja de Antioquia evangelizou todo mundo. O mundo todo foi evangelizado por meio da pregação do evangelho que partiu de irmãos que saíram, que foram enviados de Antioquia. Então é uma comunidade muito importante, e aí por isso que é importante nós estudarmos a história dela. Primeira coisa que nós temos que ter em consideração sobre a cidade de Antioquia é que é uma cidade completamente improvável para que Deus faça isso. Porque a princípio, qual que é o lugar que, humanamente falando, ou até de maneira lógica, nós pensamos que vai ser o lugar para Deus fazer isso? Jerusalém. Jerusalém é o lugar, é a cidade santa. Só que parte de Antioquia. Irmãos, Antioquia é uma cidade que tem esse nome por causa de um imperador grego chamado Antíoco Epifânio. Antíoco, na verdade. Antíoco era uma geração de imperadores que governou o Império Grego. Um desses homens, que foi Antíoco Epifânio, foi um dos homens que mais torturou e perseguiu a nação de Israel antes da vinda de Cristo. Esse homem não só dizimou a nação de Israel, como ele entrou dentro do templo e sacrificou um porco dentro do templo. Aí, a cidade que leva o nome em homenagem a família desse cara, é a cidade que Deus escolhe para levar o evangelho a todas as nações. A cidade de Antioquia possuía uma estátua de Zeus e de Afrodite no centro da cidade. Afrodite, a deusa do amor, era uma cidade conhecida pela sua alto índice de prostituição e promiscuidade. Era uma cidade que 2/3 da população era feita de escravos. Não era uma cidade que tinha, no geral, conhecimento. E era uma cidade que havia muita desigualdade social. Então era uma cidade completamente improvável para que isso aconteça. Só que a narrativa bíblica diz em Atos 11, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Antes disso, se nós formos olharmos o contexto de Atos, o que estava acontecendo? O Senhor, qual que era o propósito de Deus? O propósito do Senhor, desde sempre, como nós lemos aqui em Salmos 145, o propósito do Senhor é que toda a terra conhecesse o reino. Quando Jesus morre e ressuscita, ele chama os discípulos e diz: olha, vão por todo mundo, preguem o evangelho, somente esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos, mas quando vocês forem revestidos, vão. Os discípulos não fazem isso. Os discípulos recebem o Espírito Santo em Atos 2, eles são cheios do Espírito, eles vivem algo muito violento no Senhor, só que eles não vão. Mas a partir de Atos 7, o Senhor começa a fazer uma movimentação, a partir de uma perseguição que o Senhor permite que acontece, eles começam a sair de Jerusalém. E a partir de Atos 7, você começa a ver eles saindo, indo às nações e pregando o evangelho. Só que naquele tempo, principalmente por tudo que aconteceu antes da vinda de Cristo, os judeus estavam espalhados por todo o mundo.
Então, quando talvez o Senhor disse para ele, vamos por todas as nações pregando o evangelho, talvez o que eles ouviram foi, vamos por todas as nações pregando o evangelho, beleza, nós vamos, ainda que por meio de perseguição, mas nós vamos pregar somente aos judeus. Em Atos 10, o Senhor faz algo inédito, o Senhor fala com Pedro, o Senhor chama Pedro e fala com ele, por meio de uma visão, que desce do céu um lenço cheio de animais impuros. E nós precisamos entender que não pregar o evangelho para gentios não era uma coisa que eles faziam só por mero costumes, irmãos. Gentios, que era o povo de Antioquia, muitos desses irmãos eram descendentes de família, de reis que haviam destruído a família deles, pessoas que tinham entrado no templo do Senhor e profanado o templo. Então, não entrava na cabeça deles de que o reino de Deus, o reino de amor, era para esses homens também. Então, o que eles faziam? Eles pregavam o evangelho para os judeus, os descendentes de Abraão. Então, tinha uma certa lógica na maneira como eles pensavam. E Pedro, a gente precisa entender que Atos 10 fazem anos de Atos 2. O Espírito Santo desce em Atos 2, Pedro ouve a palavra, eles começam a pregar o evangelho. Depois de anos, o Senhor aparece para Pedro e fala, Pedro, vem aqui. E o Senhor mostra uma visão para Pedro, falando sobre os gentios. Pregue o evangelho aos gentios. E o Senhor faz isso especificamente levando Pedro até a casa de um gentio. Quando ele chega lá, ele começa a pregar. No meio da pregação, enquanto ele estava pregando, o Senhor invade. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu enquanto Pedro ainda estava a falar. O Senhor nem esperou ele terminar de falar. O Espírito Santo desce da mesma forma que desceu sobre eles. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu não consigo imaginar Pedro olhando isso de maneira passiva. Ele pensando assim, cara, imagina o sentimento de Pedro diante disso durante anos. Vocês acham sinceramente que a postura de Pedro diante do Senhor, e a Bíblia vai dizer que quando ele teve a visão, ele resistiu por 3 vezes, ele resistiu ao próprio Deus por 3 vezes. Não, Senhor, o lenço desce. Imagine a mente dele pensando, quantas pessoas durante anos eu preguei o evangelho de maneira equivocada. Porque a vontade do Senhor qual que era? Que o evangelho chegasse aos gentios. Só que eu estou aqui há anos, cheio do Espírito, pregando o evangelho. O apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, pregando o evangelho, mas sem fazer a vontade do meu Senhor. Eu imagino, irmãos, que quando o Espírito desce sobre Cornélio, Pedro em arrependimento, ele chora diante do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e falou, Senhor, não interessa mais o que aconteça, eu não tenho mais para onde ir, Senhor, eu não tenho mais para onde ir, por mais dura, por mais que isso seja contra a minha cultura, a mentalidade do meu povo, eu vou me submeter à sua vontade. Pedro faz isso, e isso tem consequências, e aí vem no capítulo 11 a consequência. Os irmãos chamam Pedro e falam, Pedro, peraí, o que está acontecendo? Você pregou o evangelho para gentios, você comeu com gentios? E aí entra por que eu estou falando disso. Porque no versículo 18 do capítulo 11, nós vemos assim, Pedro vai e conta a história para eles. O Senhor apareceu comigo, o Senhor falou comigo. E aí diz assim, versículo 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Glória a Deus, eles reconhecem, irmãos. Não apresentam mais objeções, aleluia. E eu acredito que não por acaso, o próximo texto que nós lemos no começo, Lucas vai narrar que os irmãos saem para anunciar o evangelho e anunciam somente aos judeus. Nós não sabemos quanto tempo foi que aconteceu entre um acontecimento e outro. Entre o versículo 18 e 19, nós não sabemos quanto tempo tem. Talvez sejam meses, talvez até anos. Talvez dê tempo de Pedro, no relacionamento com os irmãos, e esses outros irmãos que não apresentaram objeções, falarem sobre o que aconteceu. Olha, agora a vida é para os gentios também. Glória a Deus. Por que eu estou falando sobre isso, irmão? Porque a igreja de Antioquia, ela nasce com irmãos que são muito aguçados aos detalhes.
Porque o que acontece? Não basta para a gente ouvir a voz do Senhor. Não basta para a gente saber a vontade do Senhor. Tanto a vontade do Senhor para a igreja como um todo, em todos os tempos. Conhecer a palavra, conhecer aquilo que o Senhor quer fazer especificamente. Não basta a gente saber e não apresentar objeções. É preciso a gente ir lá e fazer. Porque qual que talvez era a expectativa que havia no coração desses irmãos? Vamos pensar que são irmãos sinceros. Vamos pensar que são sinceros. Sabe por que eu acho que são sinceros? Porque são irmãos que estavam indo anunciar o evangelho para gentios. Irmãos, enquanto Paulo anunciava o evangelho para gentios, teve diversas vezes que Paulo ele foi apedrejado. E esse costume era costume dos gentios fazerem isso, porque anunciar Jesus Cristo muitas vezes era blasfêmias. Então, era blasfêmia, era considerado blasfêmia. Então, esses irmãos estavam dispostos a ir a outras nações, a ir a outras cidades, a anunciar o evangelho, mas só para os judeus. O Senhor já havia falado que queria para os gentios, mas eles estavam correndo risco de vida, irmãos. Eles não eram irmãos que simplesmente não amavam o Senhor. Eles eram irmãos desatentos. Porque o que acontece? É muito provável que no coração deles havia a seguinte expectativa: glória a Deus. A Bíblia fala que eles louvavam ao Senhor ainda. Não apresentaram objeções e louvaram a Deus. Glória a Deus, o Senhor concedeu a salvação para os gentios. Então, quando o gentil vinha até nós vamos aceitar e abrir ele aceitar ele de braços abertos. É preciso estar atento aos detalhes, porque se o Senhor quisesse que os gentios viessem até ele, você acha que o Senhor não teria feito Cornélio ter ido até Pedro e não Pedro ir até Cornélio? A igreja de Antioquia nasce com irmãos que estão atentos à voz do Senhor e aos detalhes. E eu queria dizer isso especificamente agora, tratando sobre aquilo que nós ouvimos como igreja. Se nós queremos ser uma base de envio, nós ouvimos isso do Senhor, que nós somos isso. Irmãos, é preciso estar atentos aos detalhes e estar disposto a não esperar que essa palavra se cumpra, porque para eles talvez seja muito fácil. Vamos esperar os gentios virem até nós. Afinal, o que o Senhor fez com Pedro? O Senhor não trouxe o gentil, o Senhor não levou o Pedro até o gentil. Então, se o Senhor falar conosco de novo, a gente vai até os gentios. Não basta para a gente conhecer a palavra do Senhor, não basta para a gente não apresentar objeções. É preciso estar disposto de maneira, e aí que eu queria falar, detalhada. Por quê? Porque envolve o nosso dia a dia. Se nós, e aqui envolve tanto a palavra como a palavra específica, como a palavra como igreja, se nós somos uma comunidade que vive em comunhão, que vive em amor, que vive na partilha, não é possível que a gente espere que isso aconteça de maneira passiva. Algo vai acontecer um dia. É preciso que a gente assuma uma postura como esses irmãos de Chipre e de Cirene. Assim nasce a comunidade de Antioquia. A mão do Senhor estava com eles, irmãos. Existe uma maneira de ouvir a palavra do Senhor e responder a ela, porque muito provavelmente eles estavam esperando o Senhor falar com eles de novo sobre os gentios, para que eles fossem de novo, e para que a mão do Senhor acompanhasse ele. São irmãos que esperam a mão do Senhor para se posicionar, e não irmãos que se posicionam para que a mão do Senhor vá com eles. Nós ouvimos a voz do Senhor já. Então nós já temos aquilo que nós precisamos. E um exemplo que veio na minha cabeça, irmãos. E eu não queria dar exemplo para que o Espírito ministrasse ao seu coração mesmo aquilo que nós precisamos, cada um de nós, dentro do nosso dia a dia, nos adequar para que essa palavra se cumpra. Porque a palavra o Evangelho vai chegar aos gentios. Só que eles estavam esperando. O Evangelho vai chegar, a gente vai até pregar, a gente vai se movimentar. Uma coisa que veio ao meu coração, irmãos, é sobre aprender espanhol. Eu tenho orado sobre isso, eu sei que isso é uma decisão precipitada, eu não falo sobre nós entrarmos no ativismo. Meu Deus, vamos aprender espanhol agora, mas nós precisamos, irmãos,
estar atentos a esses detalhes, porque será que é preciso o Senhor falar especificamente, é preciso aprender espanhol para ser uma base de envio para as nações? Eu não sei se isso vai acontecer agora, mas é preciso que a gente pense sobre isso. Não que a gente faça, mas no mínimo que a gente ore. Senhor, veja como esses detalhes são coisas que são específicas do dia a dia, que vão envolver o nosso planejamento futuro, que dizem respeito à palavra. Você crê que o Senhor vai evangelizar a América Latina? Esses irmãos criam que o evangelho ia chegar aos gentios? Eles criam que o evangelho ia chegar aos gentios. E eu, meditando sobre isso, eu pensei muito assim, não é à toa que o Senhor nos deu uma pessoa que viveu, cara. O Senhor nos trouxe irmãos de outros lugares para que a gente aprenda também. Isso são coisas, são detalhes, irmãos. São detalhes que tanto vale para nós, falando especificamente para os irmãos da Venezuela. São detalhes, o Senhor nos trouxe vocês aqui para que a gente aprenda espanhol, mas o Senhor trouxe vocês para o Brasil não por acaso, para que vocês aprendam o português também. E se esforcem nisso. Assim como também é uma palavra para nós. Continuando no texto. A mão do Senhor estava com ele. Não, peraí, saiu. Aqui, a mão do Senhor estava com ele. Notícias desse fato chegaram nos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Irmãos, o ponto que eu queria frisar disso aqui, que a comunidade de Antioquia era uma comunidade que tinha paz. Esses irmãos, a mão do Senhor estava com eles, algo muito forte aconteceu com eles. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Na verdade, o Espírito Santo foi derramado, perdão, já ia confundir com outra comunidade. O Espírito Santo estava sobre eles, o Senhor tinha feito algo neles. Só que era necessário que viessem irmãos maduros, cheios do Espírito, para discipulá-los, para ensiná-los. É difícil falar sobre paternidade, cara. Eu, sinceramente, sempre quando eu ouço sobre esse assunto, eu ainda fico com um certo, sabe aquele medo, porque nós vivemos num país, o mundo, acho que as nações, desde que o evangelho, muitas pessoas exercendo paternalismo, pessoas que usam essa posição de autoridade, de uma suposta autoridade hierárquica, para subjugar irmãos. Então aqui eu queria primeiro falar do ponto de vista dos pais, porque tanto Barnabé como Saulo abriram mão das suas vidas, eles abriram mão dos seus confortos, abriram mão das suas regalias, para ensinar o evangelho a esses irmãos. E aí dentro disso eu queria dizer, irmãos, nós como uma comunidade que deseja amadurecer, que deseja viver o evangelho, nós iremos discipular muitas pessoas, nós seremos pais. E o que acontece? O pai, aquele que é o pai que deseja discipular, ele não deseja discipular por interesse próprio, mas ele deseja discipular, irmãos, por amor àqueles irmãos. Barnabé e Saulo tiveram um amor por aqueles irmãos. Só que não se trata somente de dar. Eu queria também enfatizar isso, porque nós já ouvimos muito isso, que aquele que é o presbítero, aquele que é chamado
com uma vocação, ou aquele que mesmo não tendo vocação, que discipula o seu irmão em amor, ele é chamado a não receber, mas dar. Só que na dinâmica do corpo, Paulo tinha consciência de que aqueles irmãos iriam entesourá-los também. Ele não estava ali exercendo paternidade para que... Ele não estava exercendo paternidade, irmãos, simplesmente para ficar numa posição maior, onde ele sempre ia dar a vida de Cristo àqueles irmãos. E eu queria ler com vocês algumas passagens, irmãos, e eu vou ler na íntegra mesmo, porque isso não estava planejado para eu fazer, mas enquanto no louvor o Senhor foi me dando esses versículos, e eu queria que vocês lessem comigo a mentalidade de Paulo uma mentalidade de pai, de amor para com aqueles irmãos. Não especificamente Antioquia. As cartas ele escreve, nós vamos ler Romanos, nós vamos ler 1 Coríntios. Ele escreve a outros irmãos, mas a mentalidade dele é a mesma. Olha o que ele diz em Romanos 1. Porque eu desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Onde isso entra especificamente a nós, irmãos? Nós vamos evangelizar esse bairro, nós vamos evangelizar essa cidade, porque nós amamos essas pessoas. Só que existe uma coisa, irmãos: Cristo está sendo gerado, o reino está expandindo. Onde estão os evangelistas? Onde estão os apóstolos? Onde estão os profetas? Onde estão os irmãos que nós vamos repartir de Cristo? Só que esses irmãos irão amadurecer, e o Cristo que vai ser gerado neles vai nos entesourar também, vai nos consolar também. 2 Coríntios capítulo 7. Irmãos, eu estava lendo esses dias 2 Coríntios 7 e eu chorei muito lendo essa passagem. Porque é uma passagem que Paulo, ele abre o coração dele para os irmãos. Ele diz assim, 2 Coríntios 7, 5. Porque quando eu cheguei à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Irmãos, o que permitia que Paulo permanecesse mesmo depois de pauladas, mesmo depois de apanhar? É que haviam irmãos que ele havia gastado a vida, mas que haviam entesourado eles também. E eu pensava muito nisso, irmãos, enquanto eu lembrava dos presbíteros dessa casa, porque eles gastam a vida para anunciar o evangelho para nós. E não que eles pensem isso, mas é natural do evangelho que nós amadureçamos para que Cristo também seja gerado. Não é uma relação de paternalismo, de uma hierarquia, mas é uma relação de amor, onde os pais tocam os filhos e os filhos tocam os pais. Sabe onde nós vamos ver isso? Abram em Atos 13. Versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separam-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Irmãos, as mesmas pessoas que Paulo e Barnabé discipularam são as mesmas pessoas que depois impuseram as mãos sobre eles e liberaram a autoridade para que eles fossem a outras nações. E é interessante falar disso, irmãos, porque
falando sobre uma igreja que possui paz, nós vamos falar de presbíteros que gastam a vida porque amam, gastam a vida porque desejam Cristo. Eu amo Cristo, eu quero conhecer Cristo, só que eu não vou conhecer Cristo enquanto a igreja não atingir a sua plenitude de Cristo, tanto em maturidade como naqueles que carregam a palavra do Senhor. Eu não vou conhecer Cristo sozinho. Então o interesse de conhecer Cristo precisa necessariamente estar em juntos edificarmos uns aos outros. E aí, falando sobre uma igreja que possui paz, a gente precisa também falar da relação truncada que a gente vai ter com os pais que o Senhor nos dá. Porque essa igreja, ela recebe a palavra do Senhor, ela recebe o Espírito, ela é empoderada pelo Espírito Santo, coisas grandes acontecem, vem 2 irmãos de outra cidade, e eles poderiam dizer, quem são vocês? Ou, talvez não dizer, voltando ao primeiro tópico, de maneira clara, talvez não apresentassem objeções. Não, eu não apresento objeção à pastora. A pastora é uma mulher muito de Deus, glória a Deus, o evangelista é um homem cheio do Espírito Santo. Eu não apresento objeções, eu louvo a Deus inclusive por eles. Só que sempre que vai ter uma necessidade de exortação, sempre vem rasgando. Eu queria ler outra passagem de 2 Coríntios. 2 Coríntios foi uma igreja, irmãos, que deu muito trabalho para Paulo. Paulo escreve assim em 2 Coríntios 6:4. Eu falei da natureza de um presbítero, de um pai, de um presbítero, um pai, de um irmão maduro que discipula, que ensina a pessoa que é imatura na fé. E nós vamos ver Paulo falando dessa natureza para os irmãos, como quem diz para os irmãos de Coríntios: Cristo está na minha vida. E aí no final ele vai fazer uma advertência para os irmãos, que aí se aplica aos filhos. Ele vai dizer assim, ó, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites e prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, todos tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto a vocês, mas vocês estão limitando o afeto de vocês por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Abram o coração para nós. Porque talvez nós não apresentemos objeções, mas os pais que o Senhor nos deu não são pais. Porque quando o pai fala, o filho ouve. Talvez os pais que o Senhor nos deu não são pais, são pastores, são irmãos que possuem um cargo hierárquico, mas não falam nas nossas vidas. Se nós queremos ser a igreja de Antioquia, nós precisamos de homens que gastam a vida, que são pais, que amam o evangelho e gastam a vida. Só que nós precisamos de filhos que queiram ser discipulados. Não existe Antioquia sem pais. Sabe por quê, irmãos? Porque... Vamos para Atos 15. Versículo 1. Essa palavra me rasgou, mano.
Enquanto eu lia essa passagem de Paulo aqui do capítulo 6, eu lembrava muito da pastora e do Joe, mano. Porque são irmãos que eu tenho certeza que gastam a vida, que perdem sono, que nos amam. Só que muitas vezes, todas as vezes, quando eles iam tentar me ensinar, isso sempre descia de como se fosse não uma relação de amor. Atos 15, alguns homens, versículo 1, desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Homens começaram a pregar heresias entre os irmãos de Antioquia. E sabe o que salvou eles disso? Foi que eles tinham pais que ouviam a voz do Senhor, irmãos maduros que se posicionaram na frente. Muitas vezes a igreja não há amadurecimento, nós vivemos num ambiente onde as pessoas não crescem, porque é muito conveniente vir ao culto, é muito conveniente ouvir homens cheios do Espírito Santo no púlpito, nos ambientes onde está a mesa, mas no ambiente onde está a mesa nós restringirmos a palavra do Senhor. O que salvou esses irmãos de não viverem uma heresia foi o fato de o Senhor ter provido para eles. Só que eles não iriam viver isso se eles tivessem rejeitado ainda que sem objeções. Eu queria ler também 1 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 2. Irmão, faz o seguinte, nem lê essa passagem porque eu peguei alguns versículos, eu pulei algumas passagens porque em determinados momentos ele fala coisas específicas sobre outros assuntos. Mas no capítulo 2 por completo, olha a mensagem que Paulo traz aos irmãos. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-lo, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Veja a relação de amor de Paulo para com os seus discípulos. A igreja de Antioquia é uma igreja que possui paz. Atos 11, versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Paternidade também. Desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia.
e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Irmãos, o Senhor disse para a igreja de Antioquia, por meio de um profeta, que não vivia entre eles, que viria uma fome sobre a nação. A igreja de Antioquia é uma igreja profética. Nós acabamos de ler que era uma igreja que havia profetas e mestres. Uma igreja que tinha uma vocação profética. E nos nossos dias nós gostamos muito de confundir o que é uma vocação profética, o que é ser profético. Ser profético muitas vezes para as pessoas é anunciar o futuro. Só que esses irmãos, eles não anunciaram o futuro apenas. Eles viram o futuro e eles se adequaram ao futuro segundo o padrão de Cristo. Porque vamos lá, era possível que eles ouvissem a palavra do Senhor sobre o que iria acontecer. Vai ter uma grande fome. Muita gente para aí e pensa que isso é ser profético. Porque se nós, ouvindo que tem uma fome para vir, nós cruzarmos os nossos braços e ficarmos parados, nós não estamos sendo proféticos, nós estamos sendo adivinhos. Não basta apenas saber aquilo que o Senhor fará, é preciso responder adequadamente. E outra opção também, a palavra Antioquia era uma cidade que, eu não tenho mapa, mas é uma cidade que vivia um pouco acima de Jerusalém, na verdade bem acima, era até um outro estado, digamos assim. Antioquia estava aqui, Jerusalém estava aqui, esses irmãos ouvindo que haveria uma fome de vir sobre a nação, sobre todo o Império Romano, eles decidiram juntar recursos para Jerusalém. Irmãos, eles poderiam ouvir a palavra do Senhor e não só ficar parado, mas responder essa palavra. Responder como? Juntando recursos para eles, cara. E eles tinham muita desculpa para fazer isso. Ah, viúvas entre nós. Vocês lembram que eu disse que a cidade de Antioquia era composta por 2/3 de escravos? Uma cidade que não era rica na verdade, mas era muito desigual socialmente. Eu presumo que grande parte desses irmãos não eram ricos. Só que esses irmãos decidiram não se preocupar com eles mesmos, cara. Então não basta ouvir o futuro, é preciso responder. E não basta responder, é preciso responder segundo o caráter de Cristo, segundo o caráter do Evangelho. É muito pertinente falarmos sobre isso, irmãos. É muito pertinente falar sobre isso nos nossos dias. Sabe por quê? Porque é até comum que as pessoas exijam um posicionamento específico sobre determinado governante. Só que durante esse período quem governava era Cláudio, um imperador completamente longe da vontade do Senhor, um cara completamente iníquo. E você não vê a igreja desesperada orando para que esse cara morresse, para que viesse um outro governante. Você vê a igreja se posicionando, cara, assumindo a responsabilidade. Então, não é que nós não temos que ter responsabilidade em votar em um candidato ou uma pessoa que seja mais alinhada com o Evangelho. Com certeza temos que ter consciência. Só que isso não adianta nada se a igreja não assumir a responsabilidade. Porque não vai acontecer nada de governante. O Evangelho é na mesa, nas relações. É à medida que cada irmão assumir a postura. Nós queremos que as escolas sejam transformadas. Então nós, pelo poder do Espírito, vamos às escolas. A igreja vai ter escolas. A igreja vai tocar a cidade. Nós queremos que o aborto acabe. Nós não precisamos de um governante que proíba o aborto. Nós precisamos de uma igreja que abrace as pessoas, as irmãs que querem abortar, e dê acolhimento, amor, para que Cristo transforme o coração, cara. Nós queremos que a fome acabe. Nós vamos angariar recursos. Nós queremos que não haja moradores nas ruas. Nós vamos sim votar em candidatos que têm essas pautas, mas nós vamos abraçar antes de tudo, para que mesmo que não haja um candidato nesse sentido, o reino de Deus vai avançar, cara. Só que isso é muito mais difícil, porque isso custa tudo. Isso talvez seja até uma utopia, não, mas a igreja não consegue. É porque a gente diz que acredita no poder do Espírito Santo. A gente diz que acredita no poder do Espírito Santo para transformar.
Será que é melhor ter um governante que proíba o divórcio, como já aconteceu no Brasil? O número de divórcios vai diminuir? Um governante que proíba as drogas, que proíba... então eu vou votar num que vai liberar as drogas. Não estou dizendo isso, irmão. Você vota num que vai ser contra. Só que se nós não pregarmos o evangelho no relacionamento para as pessoas do Brasil, a sociedade não vai ser transformada pelo evangelho. Então, é uma igreja profética. O que é ser uma igreja profética? Uma igreja profética é aquela que ouve a palavra do Senhor, se adequa ao caráter de Cristo, e a própria vida dela é tanto uma denúncia para o mundo, como um sinal de esperança. Porque o dia que nós vivermos o evangelho, para que não haja necessitados entre nós, para que uma igreja toque uma cidade e o número de homicídios acabe, porque o reino de Deus está avançando no coração das pessoas, as pessoas terão uma esperança de falar: Jesus está entre nós, Cristo vive entre nós. Então vai ser uma denúncia para o mundo, mas ao mesmo tempo uma mensagem de esperança. Isso é ser profético. Irmãos, enquanto eu li essa passagem, eu ficava pensando assim, cara, naquela época não tinha Pix, irmãos. Sabe como que eles pegaram esses recursos? Paulo ia nas igrejas coletando os recursos, e ele viajava com dinheiro de cidade em cidade, correndo o risco de ser assaltado. O que você pensa que as pessoas iriam pensar? Porque Paulo já tinha o seu ministério muito desacreditado. O que as pessoas iam pensar se Paulo pegasse o dinheiro da igreja e indo para uma cidade fosse assaltado? Irmãos, eu fui assaltado. Você acha que as pessoas que eram contra o evangelho não iam usar isso contra ele, para difamar ele? E era possível ainda Paulo usar a desculpa do reino para não fazer aquilo que precisava ser feito. Não, irmão, isso aí vai prejudicar o evangelho, eu não vou fazer. Que o Senhor levante outros, que o Senhor levante um político. Em nome de Jesus, Cláudio vai ser tocado no coração. Eu vi muitas pessoas falando assim: se Lula for presidente, o Brasil vai passar por fome. Irmãos, eu não quero que isso aconteça. Mas qual que vai ser a resposta da igreja? A resposta da igreja diante disso vai ser: vamos esperar mais 4 anos, para quem sabe a gente elege outro. E se não der no outro, ficar fome ainda, a gente espera o outro 4, que aí um dia vai ter alguém de direita que vai ser eleito, e aí vai conseguir ajeitar. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Versículo 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. A igreja de Antioquia era uma igreja que não se distraiu com os afazeres. Uma igreja em que havia devoção. Uma igreja onde eles tinham a consciência de que era num ambiente da adoração, num ambiente comunitário e num ambiente de unidade que tudo isso seria gerado. Uma igreja de profetas e de mestres. Uma igreja que... E nós, estudando a história dos dons, nós vimos isso. A igreja costumou durante muitos anos separar aqueles que se alegram na presença do Senhor, que são intensos e fervorosos no Espírito, e aqueles que leem as Escrituras e meditam mais e que são mais intelectuais e conhecem mais a vontade de Deus. A igreja costumou separar isso, mas isso não existe. Uma igreja de profetas que flui no sobrenatural, mas de mestres que estão preocupadas com o ensino da palavra, que gastam a vida na devoção. A igreja de Antioquia é uma igreja que jejuava, que o jejum, irmãos, como nós estudamos, fala de um lamento, fala de uma
uma tristeza porque pela ausência do Senhor. Que o Senhor gere isso nos nossos corações, irmãos. Enquanto o Senhor falava isso comigo, eu analisava muito a minha vida. E durante um certo momento assim do estudo, o Senhor, eu falei com o Senhor, Senhor, eu não mereço, eu não sou isso. E aí o Senhor me deu um texto de 1 Coríntios 15, versículo 10, um texto que tem martelado muito no meu coração. Eu queria encerrar com ele. Versículo 10. Versículo 9. 1 Coríntios 15, 9. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E a sua graça para comigo não me foi inútil, antes eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo, irmãos. Nós não somos dignos de ser chamados nesse tempo de uma igreja que se parece, que tem a essência de Antioquia. Mas pela graça de Deus, nós somos o que nós somos. E essa graça não vai ser inútil, antes nós vamos nos esforçar e trabalhar mais do que todos, irmãos. Porque foi isso que a igreja de Antioquia fez, e não foi a igreja de Antioquia, foi a graça de Deus que estava no coração deles, como nós lemos. Nós só precisamos assumir isso, cara. Deixar as nossas desculpas, deixar os nossos medos, deixar os nossos temores. Porque enquanto eu ouvia essa palavra, eu sentia muito medo, cara. Eu sentia medo de não conseguir me adequar a isso. Mas o que o Senhor falou para mim, a minha graça te basta. Senhor, eu não consigo, mas eu preciso disso. Eu vou me esforçar e a sua graça em mim vai me conduzir por esse caminho. Eu só vou me colocar e me adequar a isso, irmãos. E é sobre isso que eu queria que nós meditássemos, irmãos. Existe uma palavra sobre nós. Vamos engolir. Eu queria lembrar de Atos 2, quando o Senhor dá uma palavra para a igreja: esperem em Jerusalém. Tinha mais ou menos 500 homens quando eles ouvem isso. E por 10 dias eles vão buscar o Senhor e adorar. Naqueles dias, irmãos, eram dias de festa. Tinha muitas pessoas que não ficaram lá. Inclusive, dos 500 que ouviram a promessa, só 120 permaneceram. Os outros talvez ficaram 8 dias. Os outros talvez foram alguns dias. Os outros talvez ficaram na festa glorificando o Senhor também. Só que havia uns que estavam estudando as profecias e estavam orando em cima delas. Não pense que aquilo que Pedro falou em Atos 2, quando ele levanta na frente de todo mundo, lê uma profecia de Joel, não pense que aquilo foi dado assim. Os irmãos estavam durante 10 dias, na verdade até mais, estudando as profecias do Antigo Testamento, irmãos, e orando em cima delas. Quando o Espírito desceu, eles estavam com isso na cabeça. Então, se o Senhor nos deu uma palavra, vamos estudar, vamos orar e vamos nos adequar a isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nada é por acaso. Eu queria só fazer só puxar algo que o Senhor falou para mim enquanto eu ouvia a mensagem que Elias ministrava, e me
me chamou muita atenção e eu não posso ficar com isso dentro, porque eu creio que essa palavra ela é sobre mim e sobre você. Antioquia, uma cidade, um lugar, Antioquia. Nome Antioquia, ela é uma homenagem a um homem que perseguiu a igreja. Cidade de Antioquia, um ambiente de promiscuidade sexual. Um lugar onde a desigualdade era terrível. Mas o Senhor pega esse ambiente onde há uma desigualdade, onde há uma situação improvável, e Ele fala que desse lugar Ele ia fazer uma plataforma de envio. Sabe o que eu penso com isso, queridos? Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu, como homem, me vi dentro desse ambiente improvável, miserável. Não tinha nada para oferecer ao Evangelho, a Deus, a amigos, a família. Mas o Senhor, Ele resolve pegar aquilo que é improvável, aquilo que não serve, e traz a um lugar onde fala, agora sim. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo enfatizar a minha conversão, mas o que eu quero dizer para você é que aonde você está, o Senhor pode olhar para você e falar, fator Antioquia. É a mesma coisa de que pegar, Braz, a tua vida e falar, sabe isso, aquilo, parece difícil, parece ruim, mas você vai pregar o Evangelho. Pegar aquela história que eu tenho de improvável, uma história onde eu não consigo pelos meus meios chegar lá, e o Senhor vir ressignificar, e a partir de mim fazer uma plataforma de envio. Foi em Antioquia onde foram chamados os primeiros homens de cristãos, lugar de improváveis. Olhar para um lugar onde nós estamos hoje, um lugar improvável, Construmate, o que tem a oferecer Construmate? Lugar de improváveis. Se você vai para a direita, nós temos crime organizado. Se você vai para a esquerda, vemos moradores em situação de rua. Não tem como crescer aqui, pastora. Nós não procuramos crescimento. Nós procuramos ser transformado pelo Evangelho. Nós procuramos que no lugar aonde estamos, está os improváveis. O Senhor chama eles dos becos e das vielas para vir pregar o Evangelho. O Senhor chamou você de onde você estava. Você saiu da sua casa hoje porque você é o improvável. Vocês saíram da Venezuela, meus irmãos, porque vocês tinham uma palavra, não é porque estavam fugindo de alguma coisa, mas o Senhor quer fazer de vocês Antioquia. Pregar o Evangelho. Eu já falei isso, retornar ao ambiente e falar, ei, existe um Cristo que faz de mim um homem de fé. Eu lembro como se fosse hoje, queridos, quando o Senhor me tocou e arrancou de mim mesmo. E eu tomei uma posição diante da onde eu trabalhava. As pessoas olhavam para mim e falavam, não é possível, eu te conheço.
Mas o Espírito de Deus, assim como Romanos falava assim, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Não é sobre quem você era, não é sobre o que você já fez na sua vida, mas é sobre o que o Rei dos Reis está fazendo a você agora. O Senhor nesses dias tem nos chamado de Antioquia, lugar de improváveis, onde foram chamados os primeiros homens cristãos. Sabe o que era cristão? Pequenos cristos, pequenas partes de Cristo. Ei, Jesus está olhando para você hoje, Braz, e falando: você é uma pequena parte de mim. Uau! Jesus está olhando para mim, para você hoje, falando: ei, aqui no lugar de improvável eu te chamo de pequeno Cristo. Sabe o que é? É ter uma partícula de Deus, o DNA do Senhor. Aonde você estiver pisando os seus pés, o Evangelho de Deus vai com você. E não é por você, pelo que você sabe fazer, mas é pelo Cristo que está em você. Antioquia, Antioquia. As pessoas vão olhar para você e vai falar: você é cristão, porque é um pequeno Cristo. Parece que tem Cristo em você, cara. Quero enfatizar aqui, Elias, desculpa, cara, pregar a sua mensagem em cima da sua mensagem. Mas foi em Antioquia que você aprende que os pais tocam os filhos e os filhos tocam os pais. Sabe a palavra que você está recebendo hoje? Sabe a palavra que você está recebendo hoje agora? Você vai ter autoridade de pegar o seu filho, tocar nele e falar: vai, mais longe do que o pai foi. E sabe, o teu filho, aprendendo o Evangelho a partir da tua vida, ele retornará a você e fala: pai, agora é por aqui, porque o caminho eu já sei. É pai tocando filho e filho tocando pai. Você, como homem e mulher de Deus, ministrando na vida dos seus filhos recebendo o Evangelho, indo ao campo e retornando falando: eu conheci a palavra do Senhor e agora eu sei por onde ir. Vem, pai. Antioquia, nós enviando nossos filhos para as nações, a pregação do Evangelho, e os nossos filhos nos ensinando a partir do Evangelho. Amém, queridos? Eu gostaria de orar com você. Você que queira receber uma oração aqui, queridos, vem até aqui na frente. Vamos juntos fazer essa oração. Nós estamos num ambiente onde nós acreditamos que o Senhor nos colocou aqui com um propósito. E nós temos uma palavra de envio. Fala: olha, nós seremos enviados. E eu quero dizer algo para você, queridos. O inverno se foi e a primavera chegou. E a primavera é tempo de cantar. É tempo de observar os pássaros. É tempo de olhar para as flores. Há um sinal de Deus aqui nesse lugar, querido. Há um sinal de Deus dizendo para nós que nós somos esse lugar de Antioquia, que nós somos esse lugar de improváveis, onde aos olhos humanos não temos condições, mas há um Deus olhando para nós e dizendo: confia em mim e vai. Espírito Santo de Deus, eu oro pelos meus irmãos, Pai. Eu oro, Espírito Santo, por essa palavra que o Elias nos trouxe, falando sobre Antioquia, falando sobre esse ambiente que você, Pai amado, preparou. Nós entendemos de Jesus que nesses dias nós estamos como Antioquias, Pai.
nesse lugar de Antioquia, Pai amado, cheio de pessoas improváveis, cheio de pessoas que não têm nada a oferecer, cheio de pessoas que estão aqui, Espírito Santo, permanecendo. Mas também, Senhor amado, pessoas que acreditam ser chamados de pequenos cristos, porque amam a Tua palavra, amam o Evangelho de Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, nesse ambiente, Pai amado, nesse ambiente, Espírito Santo de Antioquia, gera em nós um coração de filho, gera em nós um coração de pai, porque nós queremos alcançar, Pai amado, nós queremos ser enviados, porque as palavras desse lugar diz, serão enviados às nações. Nós queremos, Pai, ser enviados, Pai amado, para pregar o Evangelho, para sofrer pelo Evangelho. Sim. Queremos ser reconhecidos, Pai amado, como cristãos, pequenos cristos, carregar o DNA do Senhor em nossas vidas, enviar os nossos filhos, Pai, ensinar os nossos pais. Senhor, eu proclamo agora, Senhor, eu clamo agora pelas nações, eu clamo agora, Espírito Santo, pela América Latina, eu clamo agora, Pai amado, pela América do Sul. Nós cremos, somos fator Antioquia. Esses dias há algo que vai acontecer em nós, que vai falar sobre as nações. Sim, pisaremos os nossos pés nas nações. Os nossos pés irão a partir das nossas orações e depois fisicamente, eu creio. Sinaliza para nós nesses dias, Pai, como fator Antioquia. Sinaliza em nós, Senhor amado, nos ensina, Pai amado, a chorar pelos nossos irmãos que padecem fome. Nos ensina, Espírito Santo, a amar o Evangelho. Nos ensina, Espírito Santo, a ser transformado pelo Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, a seguir, a permanecer. A Antioquia é lugar onde filhos tocam os pais e os pais tocam os filhos. Senhor, derrama sobre nós a responsabilidade do Evangelho, para que possamos ensinar os nossos filhos, para que os nossos filhos toquem os nossos corações. Sim, Espírito Santo, eu oro pelos meus irmãos, pelos meus irmãos que vieram até aqui, Pai. Ora, Espírito Santo, em específico agora pela Venezuela, Pai. Ora agora, Espírito Santo, a partir da vida dos meus irmãos aqui, que representa a Venezuela. Não há nada em vão no reino de Deus. Os meus irmãos estão aqui para aprender sobre Antioquia e retornar a Venezuela com uma palavra profética, uma palavra de cura, uma palavra de libertação ao povo venezuelano. Nós entendemos que não é um governo que vai tirar a Venezuela daquele lugar, mas sim o governo celestial. E que as nossas orações alcancem agora a América Latina, Pai. E que as nossas orações alcancem o povo que padece, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E amém. Pode sentar, queridos. Dá os recadinhos aqui rapidamente. Quero orar com você e te liberar. Amém? Glória a Deus.